no começo, talvez não soe assim mais para nós, porque nós nos acostumamos tanto com a história que a gente nem raciocina mais. Mas que é chocante, é. Porque Deus agiu assim. A Bíblia não diz diretamente, por isso. Mas eu quero tirar com vocês algumas conclusões, dar algumas sugestões. Vocês poderiam apontar outras sugestões, poderiam haver mais, certamente há. Mas eu queria apontar 3 sugestões aqui e lições que nós podemos aprender dessas circunstâncias em que ocorreu o nascimento de Cristo. Primeiro, através da pobreza e da simplicidade do local onde nasceu, nós vemos uma das mais fortes características da personalidade de Jesus como homem, na sua natureza humana: humildade. Uma lição aos homens que Jesus Cristo dá, digo homens à humanidade, homens e mulheres e todos. A humildade não rouba a majestade de um rei, porque se roubasse, ele não teria sido humilde. Porque nada da majestade de Jesus foi tirado enquanto ele estava aqui. Nada da dignidade dele como rei, como ente santo, como filho de Deus, nada foi roubado dele. Trataram-no com indignidade, mas ele nunca procedeu de uma maneira indigna. Tentaram roubar dele a nobreza, mas não conseguiram. Jesus nunca faltou com a humildade enquanto esteve aqui como homem. E ele disse explicitamente que era humilde. Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30 diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Passando algumas páginas para Mateus capítulo 21, versículo 5, nós lemos 21 e 5. Vamos ver o 4. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, olha a palavra, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga, referindo-se à entrada dele triunfal em Jerusalém. Então, claramente predito séculos antes que o Messias seria humilde. Agora, a sua humildade aqui para nós crentes é um ponto importante, não é apenas para ser admirada. Que coisa bonita! Nós temos um Deus, um Salvador, homem e Deus, ao mesmo tempo, que é humilde, ou pelo menos procedeu de uma maneira humilde na sua personalidade humana. Não é apenas para admirarmos e exaltarmos Jesus como tal, mas para nós imitarmos a humildade dele. Mateus 20, de 20 a 28. Mateus 20, de 20 a 28. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: aí vem, sabeis que os governadores dos povos os dominam,
e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Isso é ordem, gente. Isso é ordem, é determinação. Não é, isso é imperativo. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, ele próprio, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele usa a si próprio como uma fonte de imitação, como um modelo para nós, seus discípulos. Em Romanos capítulo 12, versículo 16, Paulo diz de uma maneira explícita, Romanos 12 e 16: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, concedei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então, penso eu que através da grande pobreza em que Jesus nasceu e das circunstâncias, isso aponta para um aspecto da personalidade dele, que seria humilde. O Filho de Deus, Rei do Universo, nascendo ao lado de animais, sendo colocado pela mãe dele numa manjedoura. Geralmente nos presépios ele tem uma espécie de um bercinho forrado com feno, coisa assim, mas uma manjedoura é simplesmente uma pedra ou uma madeira plana, onde se colocava comida para os animais. Literalmente é isso, uma manjedoura no original, na língua original. Então ela colocou Jesus ali. Segunda lição que nós aprendemos e que podemos e que nos ajuda a responder a pergunta: por que Deus permitiu assim? Porque foi o plano de Deus. Jesus vive de uma maneira tão esquisita, tão contrária do que seria de se esperar normalmente. A hospedaria lotada, não tendo lugar para o Filho de Deus nascer, aponta para a maneira como os homens o receberiam, sem lugar para ele. O mundo não lhe quis desde o seu nascimento. João capítulo 1, versículos 10 e 11, nós lemos isso claramente, além de toda a história dele próprio narrada nos 4 evangelhos e a própria forma como culminou aqui o ministério dele, na primeira fase do ministério dele, quando foi crucificado, rejeitado na forma máxima que se pode pensar para o ser humano, é ser morto por outros seres humanos. De primeira fase, porque depois ele voltou aqui, esteve 40 dias, numa segunda fase do ministério, muito rápido, depois ele foi ao céu. Então, em João 1, de 10 a 11, nós lemos: e o verbo, era ele, Jesus Cristo, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ao longo de todo o seu ministério, Jesus foi rejeitado pela grande maioria. Uma posição cerrada dos líderes religiosos da época, fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes. Expulsão de Nazaré, a cidade onde ele cresceu. Nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré, vocês sabem disto. E ele foi expulso da cidade onde ele cresceu, logo no início do seu ministério, já adulto, há uns 30 anos de idade mais ou menos, foi expulso de lá.
O desejo interesseiro das multidões em torná-lo rei. Interesseiro por quê? Porque comeram do pão que ele multiplicou e ficaram fartos. Aí no dia seguinte foram encontrar com ele, todo o povo satisfeito. E queriam, porque queriam todos ali torná-lo rei. E ele, em vez de se emocionar, de ficar muito tocado, e como todo bom político, oh, que coisa, fico muito feliz e tal, ele ficou triste. Vocês querem me fazer rei porque vocês comeram, só faltou dizer, porque estão de barriga cheia, e praticamente disse, comeram, se fartaram, aí querem me fazer rei. Não entenderam nada, isso é rejeição. Contrastado com a forma como ele deveria ser aceito. Ele não queria ser aceito como um fazedor de milagre, pura e simplesmente, que aliás muitos hoje querem aceitar Jesus, e dizem que aceitaram Jesus, e querem se relacionar com Jesus, como fazedor de milagre para a vida da tal pessoa, como alguém que vai beneficiá-lo, que vai melhorar o seu rendimento financeiro, vai melhorar onde ele mora, o seu automóvel, vai melhorar a sua vida. Então Jesus é apresentado assim pelos falsos mestres, e ele é crido assim de uma maneira incompleta, não salvífica, pelos pobres coitados incautos, que vão na onda, e veem ainda hoje Jesus, um mero milagreiro, para encher a barriga de pão, ou encher a poupança de ouro, ou dólar, ou real, ou euro, seja lá do que for. Rejeição. Ele foi rejeitado totalmente pela maioria. Pela maioria. Ah, pastor, mas isso mudou. É óbvio, o mundo agora é mais civilizado, o mundo agora é mais esclarecido. E pelo menos a grande cristandade, que envolve mais de 1 bilhão de pessoas, celebra o Natal. Então isto é uma forma de mostrar, de provar até, que a rejeição de Jesus, pelo menos naquela proporção, isso é coisa passada. Errado. Esse Natal que se comemora hoje é uma festa muito mais cultural, social, comercial, do que espiritual. Muito mais, mas muito. Em todo fim de ano, o nome de Papai Noel é muito mais divulgado, ou pelo menos a imagem dele, no sentido de desenhos e coisas assim, a imagem que fica na cabeça das crianças e tudo é de Papai Noel. E misturam, né? Aí chegam aqui e cantam para Jesus. Aí chegam lá na loja e veio Papai Noel. Aí ouvi dos pais que Papai Noel vai dar presente. Mas um minutinho aqui, é Jesus ou é Papai Noel, afinal de contas, hein? A minha atenção vai para quem? Eu tenho 7 anos de idade e sou um menino, sou uma menina, e o que eu faço com essa confusão na minha cabeça? É Jesus ou Papai Noel? O que eu faço com isso? E os pais se complicam. Eu fui pai também, já sou avô hoje. Quer dizer, eu sou pai, mas fui pai de criança, e passei pelo apertozinho que todo pai crente, fiel a Jesus Cristo, passa. Qual é o momento, qual é a hora de dizer que Papai Noel é enrolação? Não tem nada a ver com algo que se compare a Jesus Cristo. São pessoas, eu não posso dizer, porque nem pessoa é, como é que eu vou dizer isso? São dois conceitos, encontrei a palavra, são 2 conceitos absolutamente diferentes, até na própria forma de existirem. Um é o conceito de alguém que é homem e Deus, o Criador de tudo, o Deus de todo o universo, Jesus Cristo, aquele nenenzinho que nasceu e colocaram na manjedoura. O outro é uma invenção, e muito provavelmente de uma origem pagã, nem existe. É mais na cabeça de uma criança. Chame uma criança e pergunte a ela sobre Papai Noel e Jesus Cristo. Chame hoje seus filhos
de 5, 6, 7, 4 anos de idade. É um problema. A nossa cultura está muito arraigada demais